Vamos falar sobre a lua de sangue. Vamos separar aqui verdade de mito. Existe muito mito em cima e eu gosto sempre de me ancorar na verdade. Então, não quer dizer necessariamente que as luas de sangue elas estão antecedendo uma tragédia, né? Alguma coisa vai estar ocorrendo sim. Eu creio que é um sinal que está sendo manifesto nos céus, que vai ter um desdobramento no mundo espiritual, mas nem sempre esses sinais são perceptíveis, né? Perceptíveis ao nosso sentido, de maneira direta. Mas algumas coisas são interessantes nós pontuarmos aqui. As luas, a lua tem um grande simbolismo. Você já ouviu falar que a lua de sangue pode ser um presságio de grandes mudanças? O que realmente significa esse fenômeno? Existem vários significados espirituais e místicos sobre a lua de sangue. Então é falado sobre portais espirituais, revelações pessoais, é falado sobre profecias antigas e teorias conspiratórias populares, é falada sobre mudanças energéticas. Mas você acredita que esse eclipse pode trazer mudanças na sua vida? Como que você pode aproveitar essa energia, esse eclipse? No dia 13 para 14 de março de 2025, acontecerá o eclipse lunar total, conhecido como lua de sangue. Esse fenômeno ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra sobre ela, que assume uma tonalidade avermelhada devido à refração da luz solar na atmosfera terrestre. Dentro do fenômeno astronômico, a Lua ficará vermelha por cerca de 1 hora e 5 minutos. Será visível na América do Sul, incluindo o Brasil, América do Norte e partes do Pacífico. Algumas crenças colocam que pode acontecer uma forte energia de transformação e mudança. Também aumento da sensibilidade emocional e intuições, revelações, momento ideal para rituais de limpeza. Daniel Mastral, ele nos deixou uma revelação poderosa, as luas de sangue, sobre o eclipse lunar. Ele fala para nós sobre esses desdobramentos espirituais. Vamos falar sobre a lua de sangue. Vamos separar aqui verdade de mito. Existe muito mito em cima e eu gosto sempre de me ancorar na verdade. Então, não quer dizer necessariamente que as luas de sangue elas estão antecedendo uma tragédia, né? Alguma coisa vai estar ocorrendo sim. Eu creio que é um sinal que está sendo manifesto nos céus, que vai ter um desdobramento no mundo espiritual, mas nem sempre esses sinais são perceptíveis, né? Perceptíveis ao nosso sentido, de maneira direta. Mas algumas coisas são interessantes nós pontuarmos aqui. As luas, a lua tem um grande simbolismo. Ela representa um símbolo de esperança, um símbolo de iluminação. É um dos símbolos, não estou falando nem a luz da Bíblia, estou falando de uma maneira geral. A lua é um símbolo de esperança, um símbolo de iluminação, quando ela brilha no céu à noite. Já o lado escuro da lua, porque a lua não tem rotação, né? O campo gravitacional dela está muito próximo da Terra, então ela só tem um movimento de translação, ela gira sobre a Terra, mas ela não gira no seu próprio eixo. Então o lado escuro da lua é chamado, então, reflete o seu mistério. A lua também, ela, assim como os judeus tinham o seu calendário lunar, né, como os chineses, como os islâmicos, muitos povos, eles se pautavam em calendários lunares, que é diferente do nosso calendário. Nosso calendário hoje é o gregoriano, né? Veio pelo Papa Gregório, restabeleceu uma nova contagem de tempo. Por isso dá uma diferença, né? Até na época do nascimento de Jesus, dá uma diferença aí de 4 a 6 anos, né? E quando você compara o calendário gregoriano com a data histórica ali. Então o calendário lunar, ele podia ter 12 ou 13 meses, e sempre começava com a lua nova, iniciava um processo com a lua nova. Esse é o calendário. Evidentemente, o diabo, como ele gosta de plagiar a palavra de Deus e profanar a palavra de Deus, ele também utiliza a lua como sinal, né, para pontuar algumas das suas cerimônias. Então a lua ilumina alguns rituais nas noites de lua cheia. A lua seria a lua dos lobos, a lua de morte, como as luas de sangue também. Nós estamos observando queda do meteoro, e os mógenos, e tanta coisa hoje, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, e ela se apresenta esse fenômeno das luas de sangue num momento simultâneo, onde muitos sinais estão sendo manifestos ao redor do planeta. Muitos sinais. Então isso é algo interessante para nós observarmos. Cada lua, ela representa também uma festa especial para o satanismo, né, homenageado aos 4 grandes príncipes. Então, normalmente é nas mudanças de estações, né, mas especialmente nas luas de sangue, existe uma festa muito especial dentro da doutrina satânica, em homenagem aos 4 grandes príncipes do inferno, que a gente já falou em outros vídeos, né, o Deus Ebu, Astarotes, o Leviatã. Né? Então, o eclipse, né, o momento do eclipse solar, vai ser o principal momento da principal festa satânica, que é a festa ao próprio Satanás. E agora, especialmente nesse período das luas de sangue, né, muda um pouco o calendário do satanismo, da doutrina satânica. Eles fazem ritos especiais.
Então, cada uma das duas, um rito aos 4 grandes príncipes, né? E as outras, o eclipse, o momento do eclipse seria um ápice de uma cerimônia feita ao próprio Satanás, ao próprio Lúcifer. Então, uma coisa interessante, por que eles estão fazendo esses ritos, qual o objetivo do satanismo de fazer esses rituais dentro desse contexto das ruas de sangue? Além, é claro, de profanar preceitos da palavra de Deus, uma vez que são sinais que pontuam os céus, que a Bíblia fala que esses sinais vão estar presentes nos céus para nortear o nosso caminho, para apontar a direção, para nos mostrar eventos que vão ocorrer. O satanismo, ele vai fazer esses rituais, eles são pontuais. Qual o objetivo? Manter o manto negro. O que significa isso? Hoje, a igreja, vamos ser sinceros, a igreja em grande maioria está cega. O amor de quase todos se esfriaria. Então, no momento de um amor quase todos se esfriaria, a visão também ela fica mais opaca, né? Porque se você não ama Deus, você não busca Deus, você não conhece a Bíblia, a sua fé esfria, tudo esfria, onde o amor esfria. O mandamento majoritário de Deus é amar a Deus em todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E se esse amor esfria, tudo que está cercado esse amor, tudo que envolve esse amor, esfria junto com ele também. Esfria junto com ele. Então existe aí uma manutenção disso. Imagina que a igreja hoje, assim que ela está dormente, ela está dormindo, né? Por isso que a Bíblia fala, desperta aqueles que dormem. Está dormente. Imagina então você está numa cirurgia e o anestesista está gotejando ali o anestésico e mantendo o corpo dormente. É o corpo que não escuta, o corpo que não enxerga, o corpo que não movimenta, o corpo que não me dá trabalho. Está ali deitado, ele existe. Bate o coração, funcionam os órgãos, a igreja existe, está ali, está tudo. Tem o louvor, tem o pastor, tem a ovelha, existe o corpo, mas o corpo não tem movimento. O corpo ele está dormente, ele está anestesiado. Então esses ritos, eles têm o objetivo, dentro do contexto satânico, de manter essa dormência, de manter essa cegueira coletiva, de dar manutenção a esse estado anestésico da igreja, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, mas não escutem. Para que as pessoas olhem para Deus, mas não vejam Deus. Olhem os homens, para que mantenha essas pessoas dentro de uma matrix, né? Exatamente isso. Então é esse o objetivo. A lua também representa, isso aí é o contexto satânico, tá? Então a lua também representa um simbolismo de fertilidade, porque ela tem uma ligação com as águas, né? Tem um efeito de maré, ela influencia nas marés. Como o nosso corpo ele é formado de 70% de líquido, né? Então existe uma teoria de que a lua influenciaria na psique humana. Tanto é o termo lunático, vem aquele que é influenciado pela lua, né? E a gente vai encontrar, inclusive, o termo lunático na Bíblia, né? Na Bíblia vai encontrar esse termo lunático. Seria louco, né? A pessoa afetada mentalmente ali. A lua, ela representa, em Gênesis 1,16, Deus fala que criou a lua como luzeiro para iluminar a noite. Os judeus, eles não entendiam, lá na antiguidade, eles não compreendiam a lua como nós compreendemos hoje. Eles achavam que ela tinha o mesmo diâmetro que o Sol, o mesmo tamanho, que olhando, né, dá a impressão de ter o mesmo tamanho, embora são distâncias diferentes, né? Mas eles não sabiam disso. Então achavam que a lua ela não refletia a luz do sol, ela tinha uma luz própria, né? Ela como se fosse um pequeno sol à noite, um sol com uma luz mais atenuada, e o sol para iluminar de dia, uma luz mais forte, mais potente, né? A lua do hebraico significa levanar, né? O ano, né, para contar como nós falamos, 12 ou 13 meses, começando sempre pela lua nova. Nós vamos observar algumas questões, isso na própria Bíblia, sobre a importância da lua dentro do calendário lunar judaico. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 5, diz assim: Disse Davi a Jonatas: Olha, amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Ou seja, é lua nova, era uma data especial. É citado também em 1 Crônicas 23, 31. Para oferecer holocaustos ao Senhor nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. Então a lua, ela norteava, ela orientava as celebrações e as festas judaicas. Marcos 13, 24, né? Lembrando que a lua também é usada para prever sinais apocalípticos. Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Um outro texto também, Joel 2,31, bastante conhecido de vocês: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, a lua não dará a sua luz. Não quer dizer necessariamente que a lua vai deixar de brilhar, mas ela não vai refletir o seu tom de luz que é costumeiramente observado, né? Os judeus interpretam a lua como uma luz clara, uma luz alva, né? Como Isaías 30, 26 fala: a luz da lua será como a luz do sol. Também é repetido em Cantares 6,10, né? Mostrando que a lua era representada como algo claro, como uma luz alva. Então, quando não dará a sua luz, significa que esse tipo de luz não será mais emitido. Vai mudar o seu tom, vai mudar ali o tom da luz da lua, passando, no caso, aí, da lua de sangue para a cor vermelha, como já deixou claro o texto anterior, né? Mateus 4,24 também vai estar falando a respeito dos lunáticos, influenciados pela lua. Sua fama correu por toda a Síria, traziam os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos que ele os curava. Então você vê que a lua também trazia uma influência, e está dentro do contexto bíblico essa influência no comportamento, na psique humana. Então existe, todas as vezes que essas luas se manifestaram, essas 4 luas de sangue se manifestaram ao longo da história, alguma coisa acabou sendo associada com a nação de Israel, que passa a ser o relógio de tempo de Deus, algo que a gente já discorreu no curso de escatologia. É a figueira, né? Então é o relógio de tempo de Deus. Em 1492 ocorreram as luas de sangue, e coincidiu com um período que estava na Inquisição, né? E a Inquisição espanhola determinou que os judeus que não se converteram ao cristianismo fossem expulsos da Espanha. Tiveram apenas 2 semanas para isso. 2 semanas, 14 dias para sair de lá. Muitos morreram na Inquisição espanhola. Em 1948, logo depois do massacre nazista dos judeus, né, Israel torna-se nação, né? Então uma data importante para Israel também.
também, marcando ponto ali, ligado a Israel, também houveram as 4 luas de sangue. Então nós começamos a observar também no Salmo 72:7, Salmo 72:7, diz assim: nos teus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Então dá uma interpretação aqui no Salmo, enquanto a lua, né, ela mantiver o seu brilho, vai haver paz. Quando esse brilho for alterado, quando essa luz for alterada, essa paz deixa de existir. Né? Alguma coisa acontece, alguma coisa. Já vê guerra, já vê perseguição, mas a gente sempre acaba vendo também algo ligado a Israel. No caso aqui, coisas, né, também coisas positivas. Data da nação de Israel, né, a Jerusalém incorporado ali a cidade também, a Israel e tudo mais. O Salmo 104:19 também fala sobre a lua. A lua demarca as estações e o sol conhece o seu caso. A lua então demarca o tempo. Demarca o tempo. Que tempo é esse? Isaías 13:10. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz, e o sol se escurecerá, e o nascer da lua não fará resplandecer a sua luz. Ou seja, está mostrando aqui algo característico do tempo, está demarcando uma linha de tempo onde essas coisas vão acontecer, que vão culminar com eventos que vão anteceder a volta de Cristo. Apocalipse 6:12. Olhei, enquanto se abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então são sinais que pontuam, que são características dentro de outros sinais. Quando a gente agrupa esses sinais somados, nós observamos, são mais evidências que Jesus está voltando. Né? Não é evidência isolada, isso também não nos cabe marcar data, mas são mais evidências que Jesus está nos voltando. Isso, o que isso influencia na minha vida ou na sua vida? Que é um tempo, mais do que nunca, é o tempo, o livro de Apocalipse é o único livro que ele já começa com uma promessa de bênção. Há uma bênção, há uma bem-aventurança para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que guarda as palavras daquilo que está escrito. Então ele já começa com uma bem-aventurança. Então o Apocalipse não é algo ruim, né? Ao contrário, é algo positivo, porque isso vai acontecer e isso vai trazer também a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Então isso é algo positivo. Então esteja preparado. Nós não sabemos, pode ser amanhã, pode ser quando você assiste esse vídeo, nós não sabemos o tempo, né? Não podemos medir esse tempo. A Bíblia deixa muito claro, o filho não sabe, os anjos não sabem, só o pai sabe. Se alguém disser que sabe, essa pessoa não sabe. Em detrimento do que está ocorrendo das luas, vocês têm que estar preparados para a volta de Jesus a qualquer momento. Você tem que ter a obrigação, tem o dever de ter uma vida cristã pura, verdadeira e genuína, que é selado de Deus para levar essa mensagem ao destinatário, que é o ide e levar o evangelho a toda criatura. O que o mundo olha para você, ele está lendo o quê? Ele lê amor, ele lê compaixão, ele lê ajuda, ele lê auxílio, ele lê socorro. Ele lê o que na sua vida? Ou ele está lendo desdém, relaxo, desleixo, avareza, orgulho, altivez, mentira, inveja, cobiça. O que o mundo vê em você? Você tem uma grande missão aqui na Terra, querido. Em detrimento de lua, né? O que importa é Jesus, que é a nossa maior luz. Nós temos que olhar para Ele. Então que você seja um mensageiro dessa luz, por onde quer que você vá.